Aula número 2 do workshop Deficiência Intelectual, Desafios da Alfabetização no Ar. Mas antes de eu começar, me conta uma coisa aqui. E você, já assistiu a aula de número 1? Então, na aula de número 1, nós falamos sobre a definição de deficiência intelectual, as características, as causas. Olha só que bacana. Se você já assistiu, deixa eu ver, já fez seu comentário aqui? Já me contou como é que tá, né, as dúvidas, sugestões, como é que foi para você? Isso é muito importante porque a gente traz, né, essa questão da conversa, da reflexão e do diálogo aqui para o nosso workshop, combinado? Antes então do nosso conteúdo, vou retomar os recados. Então, a primeira aula ela está disponível, né? Ela foi disponível ao ar no dia 27 de abril e hoje, dia 29 aqui de abril, a aula de número 2, né? No dia 1º de maio, nós vamos ter a aula de número 3, que será uma aula ao vivo no YouTube, para que a gente possa interagir um pouco mais. Esse workshop é gratuito com certificação de 6 horas. Mas para você ter o seu certificado, você precisa se inscrever. Deixei o link de inscrição aqui do workshop, você tem que participar, não tem outro jeito de você receber seu certificado só através desse link e ele vai ficar aberto até o dia 5 de maio, hein? Então, depois do dia 5 não tem como mais você se inscrever, né? Essas aulas elas estão aqui gravadas e você vai poder ir consultando as aulas, não é? Até o dia 5 de maio. Vai poder assistir de novo, se você não assistiu, vai lá e assiste. No dia 6 a gente vai fazer a emissão do certificado que vocês vão receber no seu e-mail. Então, olha, presta atenção no e-mail que vocês cadastram na questão lá da inscrição do workshop, porque o que acontece? O corretor do celular, às vezes, prega umas peças na gente e aí o e-mail que você cadastra vai com uma letra maiúscula, fica lá uma letrinha diferente e você não consegue receber seu certificado, tá bom? É no e-mail que você cadastrou. Preste atenção também no nome que você cadastra. Muitas vezes o corretor dá uma trapaceada e o seu certificado vai sair com o nome errado, porque é o nome que você cadastrou. Combinado? Então, o meu recado número 2, antes da gente começar, você já tá lá no Telegram? Então, olha, lá no Telegram, por exemplo, os slides da aula de hoje, nós vamos colocar lá exclusivamente no Telegram. Além da programação que você está acompanhando, se você está no Telegram, você já está acompanhando as novidades que a gente está colocando lá. E no final do workshop, quando a gente encerrar aqui o workshop lá no dia 5 de maio, vai ter uma surpresa. A gente está preparando uma surpresa com muito carinho. Nossa, vocês não podem perder, gente. Vocês não podem ficar de fora dessa surpresa lá do dia 5 de maio, mas exclusivamente para quem estiver lá no Telegram. Se você não conhece o Telegram, é como se fosse um WhatsApp, não é? Você baixa lá na sua loja de aplicativos, tem o link aqui abaixo, você entra no nosso canal. O bacana dele é que você tem o histórico de tudo que a gente posta. Não é como, de repente, lá no WhatsApp que a gente acaba perdendo, certo? Recados dados, vamos começar a aula 2. Como é feito, então, o diagnóstico de deficiência intelectual, não é? Tem um exame laboratorial, um exame de imagem, que eu consiga detectar, por exemplo, a deficiência intelectual? Então, a deficiência intelectual, né, ela independe desse tipo de exame laboratorial. Muitas vezes, por exemplo, um exame de sangue, eu consigo fazer lá um estudo do cariótipo, né, um estudo genético, e aí eu consigo detectar uma síndrome que dentro do espectro da síndrome, dentro das características da síndrome, também tem a característica da deficiência intelectual. Por exemplo, a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, lá nos nossos cromossomos, né, que como o próprio nome diz aqui, entre aspas, como somos, que dão as nossas características, né, trazem toda a nossa carga genética, lá nós temos 23 pares de cromossomos. Vamos pegar a aula lá de biologia. Nesses 23 pares, no último parzinho, o par 23, né, eu tenho lá X e X, se é um cromossomo de uma pessoa feminina, né, se é vamos dizer, a célula de uma pessoa feminina, X e Y se é de uma pessoa do sexo masculino. Na síndrome de Down, lembra que eu falei dos 23 pares? No par 21, ao invés de ter um par, você tem uma trissomia, né? Você tem 3, né? Aí às vezes é uma trissomia completa, tem vários tipos de trissomia, mas é no par 21.
E tendo essa trissomia naquele par específico, as características de uma pessoa com essa síndrome faz com que elas tenham uma aparência, né, semelhante. Então você tem as características fisionômicas da síndrome de Down, você tem a propensão a problemas cardíacos, visuais, auditivos e também a questão da deficiência intelectual. Então, o exame laboratorial, o exame de sangue, ele só é realizado para pesquisas genéticas, mas ele não é muito efetivo na maioria dos casos de deficiência intelectual que não tem origem genética, tá? Então, não existe um exame laboratorial para detectar a deficiência intelectual. Mesmo no caso da síndrome de Down, vamos dizer assim, a avaliação da deficiência intelectual, ela precisa vir, né, desses outros critérios diagnósticos que a gente vai conversar agora. Então, de repente, Fabi, um exame de imagem, uma tomografia, né, uma ressonância magnética desse cérebro, enfim. Funcionalmente, com os recursos que dispomos hoje, aqui no ano de 2021, não existe uma tomografia, uma ressonância ou algum exame de imagem específico que me diga, olha, tá vendo aqui, essa lesão é uma deficiência intelectual. Existem, por exemplo, questões neurológicas, de má formação neurológica, que a gente vai avaliar, né, como hipótese de deficiência intelectual, como, por exemplo, a microcefalia ou a macrocefalia. Estou fazendo aqui o sinal de pequeno e grande com a mão, porque a microcefalia é quando o tamanho desse encéfalo ele é inferior à média, né, ao que a gente é esperado pela média. Então, há uma má formação ali dentro desse encéfalo, ou uma macrocefalia, quando você tem a dilatação, vamos supor, dessa cabeça, né, às vezes por acúmulo de líquor ou de outras questões. Por exemplo, na macrocefalia. Quando eu falo de macrocefalia, imagina que nós temos aqui entre o nosso encéfalo, né, além do nosso cérebro, nós temos essa caixa aqui que o protege e líquor que o nutre e o protege. Né? Aquele mesmo líquor que tira para ver se está com meningite ou não, porque ele faz parte de todo o sistema neurológico. Então, o cérebro e a medula, lá na coluna. Esse líquor, ele é produzido e absorvido, né, sempre pelo nosso corpo. Em algumas pessoas, muitas vezes, lá num ventrículo específico, vamos dizer assim, onde ele escoa esse líquor para ser absorvido pelo corpo, por uma má formação, por um cisto, por alguma questão, aquilo está entupido. Então, esse líquido que é produzido, ele vai se acumulando. O bebezinho, quando nasce, ele não tem as moleiras, então o cérebro não, a caixa aqui craniana não está fechada, certo? Se não está fechado, o líquido vai acumulando, esse crânio vai crescendo. Por isso que o pediatra faz lá, né? Ele vai medindo mensalmente esse crânio. Em algumas pessoas colocou a válvula, né? Que é a válvula que é um caninho que passa aqui por trás, tira o líquor e já joga no organismo, isso se resolve. Então, olha, uma macrocefalia não necessariamente vai ter um prejuízo na questão do funcionamento intelectual. Então, nem sempre esse exame de imagem que detecta o aumento do crânio, por exemplo, vai me trazer, olha, esse indivíduo tem uma deficiência intelectual. A gente vai ter que ver outros aspectos, entendeu? Então, muitas vezes a causa dessa macrocefalia, sim, vai estar associada à deficiência intelectual, muitas vezes não. Peguei um exemplo aqui só para vocês observarem que um exame laboratorial e um exame de imagem, eles são complementares de uma avaliação neurológica, que é fundamental no diagnóstico da deficiência intelectual, tá? Mas ele não é o exame que vai fazer a exclusão das outras características. Então, para o diagnóstico de deficiência intelectual, nós precisamos de uma avaliação neurológica, não é? Isso é muito importante, essa parte clínica, para que possa ser descartada outras questões. Então, o diagnóstico de deficiência intelectual, ele precisa, normalmente ele é realizado por uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai destacar a parte clínica, né, do neurologista e a parte do psicólogo, por exemplo, que vai fazer todo o mapeamento desse funcionamento intelectual. Muitas vezes ele conta também com o fonoaudiólogo, com o pedagogo, o psicopedagogo. Ele vai buscar informações e relatos com a família e com a escola. Ela é multifatorial. Não é só o exame neurológico, não é só a aplicação lá de um teste, por exemplo, para ver a questão do QI. Ela precisa trazer, vamos dizer, essas características de forma um pouco mais ampliada.
De acordo, por exemplo, com os critérios lá do DSM-5, né, que é o Manual de Saúde Mental aí em relação ao diagnóstico de deficiência intelectual, ela sim vai usar a avaliação do QI, que é o quociente de inteligência, além do funcionamento intelectual, a testagem de QI, por exemplo, é muito importante a gente avaliar as funções adaptativas em relação à questão conceitual, à questão prática, à questão social. Se essas três áreas a criança apresentar um déficit para o que é esperado para essa idade, a gente já começa a perceber indícios da questão da deficiência intelectual. E a gente vai conversar um pouquinho do que nós, professores e familiares, precisamos observar. Então, o diagnóstico ele é feito de forma, vamos dizer assim, mais multidisciplinar. Então, a parte clínica vai levantar e vai avaliar, descartando outras patologias e outras questões. A parte da psicologia vai avaliar, além da questão da inteligência, aplicando os testes específicos, trazendo outros protocolos para avaliar as questões sociais, práticas e conceituais dessa criança, levantando informações da família e da escola, se já estiver na escola, certo? E outros profissionais, outras pessoas que podem colaborar, trazendo uma visão mais integral desse indivíduo. E isso é muito importante, então a gente precisa ressaltar que o diagnóstico de deficiência intelectual não é realizado em cima de uma área específica, avaliando somente a questão do funcionamento intelectual. Ele é mais global, porque isso vai ter impacto, né? Então, vamos pegar agora um exemplo prático, né? E acho que nesse exemplo prático eu já vou trazer até um pouquinho, vou até pegar aqui, o que a gente vai observar, por exemplo, nas crianças. No desenvolvimento infantil, nós temos alguns marcos de desenvolvimento, o que é esperado para cada uma das faixas etárias. Então, a questão do sentar, a questão do controle motor, a questão do controle dos esfíncteres, a questão da fala, a questão do andar, da firmeza, né? Depois das primeiras palavras, da compreensão, esse aumento dessa compreensão, da linguagem e tudo mais, não é mesmo? Da coordenação motora, são uma série de marcos. É lógico que quando a gente fala do desenvolvimento infantil, a gente precisa, ou de qualquer pessoa, a gente não dá para a gente fazer uma coisa, um corte rígido. Olha, precisa sentar desta forma até tantos meses, né? Então, o nosso desenvolvimento ele não é tão rígido nesse sentido. Mas a gente tem uma estimativa, não é? Então, quando a gente começa a perceber que está demorando para sentar, tá demorando para falar, demorando para controlar os esfíncteres, demorando para pegar objetos, não é? A gente já começa a ficar atento e a gente vai depois falar um pouquinho da estimulação. Então, o que pais, familiares, professores precisamos observar nas crianças pequenas? A gente precisa observar, por exemplo, o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E agora eu falei dos pais, dos professores, mas também os profissionais, os pediatras, né, os profissionais clínicos que orientam essa família. Muitas vezes a família chega com uma queixa de atraso, fala, nossa, né? Nossa, tá demorando para sentar, tá muito molinho. E aí esse profissional ele tem que ter esse olhar atento para observar o que é uma queixa, mais de ansiedade dessa família e o que realmente está precisando investigar um pouco mais, né? Perguntar para outras pessoas, fazer outros testes, porque a gente precisa ver essa questão do neurodesenvolvimento. Então, nós temos a maturação desse corpo em desenvolvimento. Então, normalmente firma a cabeça, a gente chama assim, né, de céfalo-caudal, que é da cabeça aqui, né, para baixo, né, aqui para a espinha, para a coluna, próximo aqui do começo do corpo, distal, que é as extremidades. Então, esse é o desenvolvimento. Primeiro a gente firma a cabeça, firma o tronco e depois a gente vai para essa coordenação mais ampla, né, olho, mão, para depois a coordenação fina, que vai chegar lá na questão da escrita. Então, já é esperado, por exemplo, para essa criança nessa idade, já está conseguindo segurar objetos, pegar, levar à boca, comer sozinha, isso não está acontecendo. Então, vamos observar esse neurodesenvolvimento dentro do parâmetro ali né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não pulando etapas, não comparando, mas a gente precisa observar sim essa curva de desenvolvimento. Então, às vezes a criança tem uma hipotonia, né,
motora muito grande, essa flacidez motora, não é falta de força, é uma flacidez muscular, então essas dificuldades até para controlar, né, os esfíncteres, demora para desfraldar, tem dificuldade para desfraldar, a gente tem que ir levantando esses dados e começar a observar para a gente pegar uma orientação correta. Uma dependência muito excessiva, e a gente precisa ficar atento, porque a gente tem a tendência a fazer tudo pelas crianças, né? Então tomem cuidado, né? O que a criança já consegue fazer sozinha, estimule na hora do banho, na hora da alimentação, faz um pouco de sujeira no começo, não é? Mas a gente vai estimulando a questão do uso autônomo do sanitário, da escovação, de se vestir, de se trocar, porque muitas vezes essa dependência excessiva, às vezes até um pouco dessa hipotonia, dificuldade da coordenação motora, é porque a gente não está permitindo que a criança faça. Como tem dificuldade, a gente pega e faz, não é? É muito mais rápido, é muito mais prático. Ou de repente tem um irmão mais velho, ou até o irmão mais novo que começa a fazer por ele, e a gente tem que ficar atento nesse tipo de sinais. Peraí, já era para ele estar fazendo sozinho, já era para ela estar conseguindo executar essa ação. Então vamos sempre estimular para que ele vá se desenvolvendo de forma integral. A dificuldade, por exemplo, na questão da simbolização, na questão da generalização. Então, por exemplo, o jogo simbólico. O que é o jogo simbólico? É a brincadeira. Então ele pega um objeto, uma tampinha, um pedaço de caixa, não é? Uma caneta, e isso aqui já não é mais uma caneta, é um brinquedo, é um carrinho, é um avião, aquele pedaço de pano vira lá a boneca, né? Ela começa a brincar, a simbolizar. Quando a criança tem dificuldade, já estaria nessa fase de entender esse simbólico, a gente precisa prestar atenção. A questão da generalização também, não é? Então você tem aquele contexto específico, não é? Onde ela tem ali os objetos da casa. Quando ela não consegue trazer essa generalização, que aquele objeto, não é aquele objeto colher, ele é colher, mesmo que ele tenha um outro formato, um outro tamanho, não é? Ou até mesmo a questão dos animais, a gente observa isso muito na criança nos animais. Quando ela começa a falar, tudo é cachorro, tudo é au-au, por exemplo. Cavalo, tudo que tem 4 patas é au-au e tudo que tem penas é o piu-piu, por exemplo. Se ela não depois sai vamos dizer, desse binário e vai para uma generalização, onde ela começa a nomear o cavalo, o cachorro, o boi e vai ampliando, a gente precisa ficar atento, isso é bem significativo. Então, já é um sinal importante, principalmente no desenvolvimento da linguagem. E quando a gente observa uma pobreza de recursos na questão da adaptação, nas situações, estratégias, não é? Então, num jogo, numa brincadeira, em que ele precisa pensar numa estratégia, nem que seja para ganhar, para chegar primeiro, e aí você percebe que ele não dá conta de desenvolver essa estratégia. Então, esses sinais, esses pequenos flashes que a gente precisa observar, são muito importantes. Primeiro, na escola, são importantes para que a gente possa orientar a família, elaborar um bom relatório de encaminhamento para o profissional clínico, para ele começar uma observação mais específica, para ele pensar de forma mais específica nesse neurodesenvolvimento e ver se ele vai encaminhar para um diagnóstico diferencial de deficiência intelectual, certo? Professores, nós não damos diagnósticos, nós não temos hipótese diagnóstica, né, na área clínica. Né? A nossa área é outra, é de perceber o desenvolvimento, de avaliar o desenvolvimento, relatar o desenvolvimento e estimular a aprendizagem e o desenvolvimento. Essa é a nossa competência. A competência clínica é observar essa queixa com seriedade, com compromisso, a partir dos dados levantados, ampliar essa investigação. Por quê? Quando eu falo de deficiência intelectual, a questão da estimulação, aliás de todas, né? A estimulação ela é fundamental. Antigamente o termo era estimulação precoce, mas ela não tem nada de precoce. Hoje a gente usa o termo estimulação essencial. A estimulação ela é essencial para que esse indivíduo, mesmo com as suas características, mesmo com as suas limitações no funcionamento intelectual, nas suas questões adaptativas, ele tem um melhor desenvolvimento dentro de suas características. A estimulação, ela não vai reverter a deficiência intelectual, mas ela vai dar para esse indivíduo uma série de ferramentas para que ele tenha uma outra forma de estar no mundo, de participar no mundo, de ser autônomo nesse mundo. A autonomia é a palavra-chave quando eu falo de estimulação. E aí, quando a gente fala de estimulação,
nessa faixa etária, basicamente a estimulação é o brincar, é o experimentar, é o experienciar. Né? A estimulação, a gente não precisa pensar numa estratégia fechada e tudo mais, é você observar o que essa criança está realizando, o que você gostaria o que você percebe que ela já poderia estar fazendo, e aí você vai começando dando pequenos apoios e depois retirando esses apoios. Então, na brincadeira, então você começa lá com uma brincadeira de esconde-esconde, e ela não entendeu o jogo, que primeiro quando você se esconde, você tem que ficar escondido, não é? Na brincadeira ela pega e ela já se denuncia, tá? Tô aqui, né? Ela não entendeu o contexto, então você vai dando pequenas pistas. Você pode fazer uma brincadeira em dupla, onde a dupla fala para ela, a gente fica escondido, e depois você vai tirando esse apoio, porque ela vai percebendo as outras pistas e outros contextos. A gente tem que estimular as questões cognitivas, as questões motoras. Como é que eu estimulo as questões motoras? Essa criança, essa pessoa, ela precisa fazer. A gente precisa permitir que mesmo com toda a inabilidade, com toda a dificuldade, com todo o atraso, ela possa experimentar a autonomia, o fazer por si. E quanto mais ela fizer por si, mais ela vai desenvolver, além da autonomia, as questões motoras. Não tem outro jeito, não tem como a gente esperar um certo grau de maturação para aí depois eu permitir que ela se troque, que ela escove o dente e tudo mais. O que a gente vai fazer? Conforme ela vai desenvolvendo, por exemplo, a escovação, a gente vai estimular que ela faça sozinha e depois, por exemplo, familiar, mamãe, papai, vai lá e faz uma faxina geral, entendeu? Mas você vai estimular que ela faça sozinha. No banho, a mesma coisa. Olha, agora você vai esfregar o pezinho, agora você vai esfregar seu cabelo, né? E depois você vai e faz um acabamento geral até ele ter autonomia de fazer sozinho. Vai vestir uma roupa, tirar um casaco, pôr um casaco. Começa a pôr do avesso, vai dando pequenos toques, ao invés de você ir lá e desvirar no impulso, né? Fala, olha, esse casaco tá do avesso, desvira primeiro, depois você veste. Aí você percebe que mesmo assim ele tentou e não conseguiu. Vai lá e faz uma primeira ajuda, vê se ele dá sequência. Não conseguiu? Faz uma ajuda um pouco mais intensa, pega a mãozinha dele, põe por dentro do casaco, puxa junto. Olha, assim que se desvira, faça o outro lado agora. E isso você vai estimulando. São essas pequenas ações, esses pequenos atos que trazem a estimulação, por exemplo, do esquema corporal. Não é parar um momento e falar assim, agora vamos trabalhar esquema corporal. Quanto mais o dia a dia for rico em experiências, melhor para essa criança, melhor para esse desenvolvimento. Questões linguísticas. Como é que a gente desenvolve? Como é que a gente estimula a questão linguística? É falando, conversando, dando voz, pedindo opinião. Não é mesmo que a criança não fale ainda? Você coloca lá 2, 3 roupas de peça e pergunta qual você quer usar hoje. Vai pintar o desenho, coloca 2 opções de cores. Que cor você quer? Ah, você escolheu azul, né? Vai trazendo essas opções, vai estimulando essa linguagem. A nomeação, não é? O uso das palavras. Essa questão, por exemplo, da escolha, de dizer o que eu quero. Porque senão, como eles têm muita dificuldade, eles são o tempo todo conduzidos, não é? Muitas vezes a gente estrutura tanto a atividade que não tem como nem ele errar, né? Ele tem que pegar a bolinha vermelha aqui, pôr a bolinha vermelha ali, não tem como nem ele errar, né? Não tem opção de erro. E isso é complicado, porque eu não trabalho com ele essa variação, por exemplo, linguística, do que é certo, errado, dentro e fora, não é mesmo? Eu preciso trabalhar esses conceitos, tanto no simbólico quanto na prática. Eu sei que eles têm muita dificuldade na questão do simbólico, mas não é por isso que a gente deixa de trabalhar. Então, sim, a gente vai sentar e vai brincar de panelinha, e a gente vai estimular que ele pega, faça a comidinha, né? Que ele dê pra boneca, que ele pegue e guarde, que ele vai brincar com o carrinho, que ele vai brincar com o avião, e a gente vai desenhar lá o espaço, né? Vamos sim trazer essa estimulação para o nosso dia a dia, isso é muito importante. Então, olha, nós falamos aqui da questão da estimulação e falamos da questão da autonomia. A autonomia, gente, vocês precisam trazer isso para um foco total. Planejem pensando em autonomia. Então, o que é planejar pensando em autonomia? O que a criança é capaz de fazer sozinha hoje, o que ela é capaz de fazer com pequenas ajudas, e o que ela ainda não é
não tá dando conta de realizar sozinha. Dentre essa faixa do que ela é capaz de fazer com pequenas ajudas, você vai estimular e vai retirando as ajudas, não é? Então, por isso, por exemplo, na escola, a questão do profissional de apoio tão importante, ele precisa ter esse olhar de retirando ajudas, não é? Ele tá lá sim para fazer uma mediação para autonomia e não uma mediação para dependência, não é? Porque o nosso foco, o nosso objetivo, a gente vai ter alcançado o sucesso quando esse aluno não precisar mais do mediador, né? Ou quando ele precisar menos do mediador. Quanto menos ele estiver precisando do mediador para dar conta das coisinhas dele, mais sucesso a gente está tendo no nosso planejamento, por exemplo. Então, nessa aula de número 2, né, nós trouxemos a questão do diagnóstico de deficiência intelectual, como ele é feito, o que a gente precisa observar, que é muito importante, a gente precisa estar atento, estar atenta, e a questão da importância da estimulação. Toda essa estimulação, todo esse trabalho, sim, vai ter um impacto muito significativo, tanto na alfabetização, não é? Porque nós estamos falando dos desafios da alfabetização, mas a estimulação, ela pode trazer uma base, não é, fundamental para esse indivíduo. E também depois para a inclusão real dele, tanto social, inclusão familiar, inclusão do mundo do trabalho, certo? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma reflexão, já sabe, coloquem nos comentários aqui abaixo, a gente vai conversando e vai trazendo essas dúvidas, né, para o nosso dia a dia, respondendo, refletindo conjuntamente. Gente, esse diálogo é muito importante, eu estou muito feliz com a participação de todos vocês aqui no workshop, tem sido incrível, eu tenho aprendido muito com muitas histórias, com muitos relatos, então não deixe de fazer seu comentário, faça, né? Eu leio todos, né? A gente vai respondendo na medida do possível, porque são muitos comentários, mas eu tô muito feliz com a participação. Antes de eu encerrar aqui nossa aula, vou reforçar os nossos 2 recados principais, certo? Esse workshop é gratuito e com certificação. Para receber seu certificado, faz a inscrição aqui no link de inscrição do nosso workshop até o dia 5 de maio. Não vai perder esse prazo, porque depois a gente vai encerrar as inscrições, combinado? O segundo recado é a sua participação no nosso canal lá do Telegram. Se você estiver participando, não estiver participando ainda, deixa eu te contar o que você está perdendo. Primeiro, todos os slides que nós preparamos aqui com muito carinho, eu vou disponibilizar exclusivamente no Telegram. E ao final aqui do workshop, a gente está preparando uma surpresa que você não pode perder, mas só para quem estiver lá no nosso canal do Telegram. Combinado? Então, olha, não se esqueça de se inscrever no workshop e de entrar no nosso canal do Telegram para não perder toda a programação, né? Todo o material e além da surpresa especial que a gente está preparando para os participantes aqui do workshop, certo? E para encerrar o nosso workshop com chave de ouro, eu espero vocês na nossa aula ao vivo, que será a nossa aula de número 3, onde nós vamos falar sim, mais especificamente do estudante com deficiência intelectual, a questão da flexibilização curricular como uma aposta, não é? Nesse estudante, em todo o seu potencial, e as questões práticas, né? Vamos trazer algumas questões práticas na questão da alfabetização. Essa aula vai ser no dia 1º de maio, às 5 da tarde, às 17 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube, tá? Já tem aqui o post aqui para você colocar lá, já marca lá se, vamos dizer assim, já ativa o sininho, ativa o lembrete para você não perder essa aula que tá incrível. E a gente vai poder interagir mais. Não é incrível? Muito bacana. Então, olha, te espero então na nossa aula ao vivo. Aproveita para assistir a aula 1 novamente. Se você não assistiu, vai lá que ela está disponível até o dia 5 de maio. Um abraço, até lá!